A paz do Senhor para os irmãos. Podeis assentar, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço o nosso pastor presidente, pastor José Carlos Bottaro. Eu avisei quando estou indo no pastor Zé Máximo, um convite que já vinha pendurando, né? Já vinha pendurando. E eu, a São Paulo, a trabalho, então tinha essa dificuldade, mas deu certo. E agradeço, pastor, pelo convite. Agradeço aos irmãos. Deus abençoe os irmãos, todos nós que estamos aqui na presença de Deus. Já pude sentir a presença de Deus. Vocês estão cantando bonito para Jesus. Glória a Deus. Continue assim, cantando bem. Aleluia. E o nosso fôlego de vida nós devemos a Ele. Então retribua ao Senhor o teu Deus. Retribua. Retribua, porque o fôlego de alguns está sendo tirado por aí. E você que tem fôlego, dê glória a Deus. Aleluia. Reconheça que Ele é o Senhor. Reconheça, porque muitos estão se encontrando com o Senhor. Muitos também não. Mas nós estamos aqui sentindo a sua presença. Oh, glória! Aleluia! Podíamos sentir a presença de Deus maravilhosamente neste lugar. Glória a Deus. Trouxe o meu violão para tocar, mas só que eu não reparei, tem uma bateria. E essa bateria descarregou, vai ficar para outra vez. E eu não vim de viagem, não olhei nem nada. Tocando em casa sem a caixa. Obrigado pelos irmãos que ajudou a colocar aí, mas vai ficar para outra vez. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Então, abrindo as nossas Bíblias, no livro de Carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos falar um pouco sobre a fé, meditar um pouco sobre a fé. O Senhor Deus tem alguma coisa para nós a mais. A minha esposa não pôde estar, e ela canta no coral lá na sede, e coral, essa responsabilidade para ela é a mesma coisa que quartel. Falou, tem que vir para ela tem que estar lá. Muito bem, Deus abençoe ela, e nós aqui também, mas numa oportunidade a trarei aqui para cultuarmos a Deus juntos. Então, Hebreus, capítulo 1, vamos meditar o verso 1, 2 e 3. Vamos ler bem a Bíblia essa noite, vamos ler bem a Bíblia. E vai ter um momento que Deus vai abençoar nós e nós vai, aleluia, segurar a nossa Bíblia e vamos adorar a Deus com glória, com aleluia, aleluia, e com a nossa reverência. Hebreus, capítulo 1, verso 1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até aqui. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus trouxe a si a existência de todas as coisas e todas as coisas apareceram. O verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terraeira, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Muito bem.
A carta aos Hebreus, ela é uma carta que foi escrita em um momento difícil em que os judeus estavam sendo perseguidos. E os judeus sendo perseguidos, eles tinham que negar a fé e tinham que voltar ao judaísmo. E agora Cristo já havia sido pendurado na cruz, já havia ensinado seus apóstolos. O Senhor Jesus já tinha cumprido seus 3 anos e meio de ministério, já havia sido morto e também já havia sido ressuscitado. E o seu Santo Espírito já estava entre o seu povo, sobre a sua igreja. E o povo querendo voltar atrás devido à perseguição aos judeus, por parte dos próprios sacerdotes, por parte dos romanos, por parte daqueles que caíam em heresia e estavam descontentes com os cristãos, com os servos de Deus. Então foi escrito essa carta para a igreja de Deus. Irmão, a fé é o firme fundamento. Então nós temos conceito de fé. E o autor, ele separa a carta em 3 partes, melhor em 4. Ele separa a carta os patriarcas que foram antes do dilúvio, depois separa a carta uma outra parte, o concerto da aliança Abraão, Isaque, Jacó e José. Depois ele fala de Moisés, depois ele fala dos juízes, fala dos reis e dos profetas. E ele havia falado de Jesus Cristo como o remidor e o redentor. Falando um pouco de Abraão, é muito extenso falar do pai da fé, é muita coisa que se tem a falar, mas a Bíblia diz que ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu. E naquela época, se falar de fé era algo meio que abstrato. Como falar de fé? Como falar de fé? A Bíblia diz que Abraão creu e isto foi imputado como justiça. Ele creu na palavra que veio da parte de Deus. Conceito de fé. Fé é confiar. Aleluia. Fé é reconhecer a Deus. É crer. É acreditar. Não se tinha nada disso. Abraão, ele era da descendência de Sem, e a descendência estava corrompida por completo. Após o dilúvio, o povo se perdeu, fez uma torre de Babel, o povo adorava outros deuses, desafiava a Deus dos céus. Quando fizeram uma torre chamada Torre de Babel, eles desafiavam ao Deus do céu. Se Deus mandar um dilúvio de novo, nós vamos subir para o topo. Ele não vai nos pegar de novo, não. Ele não vai nos pegar de novo. Ele foi muito mal com os nossos antepassados. Nimrod foi o chefe desse povo idólatra. Abraão nasceu 292 depois do dilúvio. O dilúvio foi 206, quando Noé saiu da arca, e depois a história continuou. E eles adoravam a lua, eles adoravam o Deus Sim, e adoravam uma deusa chamada deusa Nana. E o que acontece é que todo o povo era idólatra. O nome Abraão significa pai elevado. Pai elevado. Por que pai elevado? Segundo os estudiosos, ele adorava aos astros. Terá seu pai também. Os irmãos lembram que Raquel veio com um santo chamado
um santo não, um ídolo, chamado Terafim. Os Terafim roubou do seu pai e foi seguir o Jacó, com os Terafins. Aquele povo completamente idólatra, sem conhecer a Deus, sem saber quem era Deus, e Deus ele precisava continuar com o trabalho de salvar o homem. O Senhor Deus, ele precisava continuar com a sua palavra, e ele chamou Abraão do meio da sua parentela e disse: sai-te do meio da tua parentela e do meio da tua terra para o lugar que eu te mostrarei. Para onde? Sem ver fundamento de fé, você não vê. Abraão obedeceu. Pegou Sara, sua esposa. O Estevão, em seu discurso do capítulo 7, ele diz que Abraão foi chamado 2 vezes. Foi chamado quando estava em Ur dos Caldeus e foi chamado também quando estava em Padã Arã, quando faleceu seu pai. Ele obedeceu, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Quando ele obedece, Deus fala com ele, e no seu chamado, Deus, ele registra a seguinte palavra: sai do meio da tua parentela, do meio da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção. Bendito os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão benditas. Oh, aleluia! Glória a Deus. Feliz quem ouve a palavra de Deus e segue, irmão. Não para não. Não para não. Ah, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa terra. Creia somente. Nós seguimos, aleluia, pela fé, essa santa palavra, que foi escrita e foi registrada pelo próprio Deus. A biografia de Deus começa por pessoas chamadas, e você foi chamado. Deus quer escrever uma história contigo. Deus quer escrever uma história comigo. Oh, aleluia, Abraão obedeceu. Temos uma chamada pessoal. Tu serás uma bênção. Temos uma chamada de pátria. Abraão e sua esposa eram estéril, não tinham filho. Abraão já estava com 75 anos de idade. O ventre de Sara já estava amortecido, diz a palavra de Deus, sem esperança de gerar. A tua semente, eu lhe darei essa terra. Povos sairão de ti. Na segunda chamada que Deus fez a Abraão, Deus falou: Abraão, no capítulo 3, sai para fora da tua tenda e conta as estrelas dos céus. Você pode contar? Assim será a tua semente. Abraão, como areia, como pó da terra, assim será a tua semente. Abraão creu e seguiu com a sua esposa. Seu pai veio junto, depois ficou em Padã Arã, seguiu Ló e tinha 75 anos de idade. Caminharam. Tu serás peregrino por esta terra. Eles caminharam a terra dos cananeus, e não pouco. Não pouco.
Porque quando Abraão veio falecer, ele estava com 175 anos de idade. Então ele caminhou 100 anos. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Abraão enfrentou dificuldade, muita dificuldade. Que tipo de dificuldade? Abraão enfrentou salteadores. Abraão enfrentou uma batalha que teve que reunir os seus servos, 318 homens, que não conhecia nada de guerra, para pelejar contra 5 reis, para resgatar seu sobrinho Ló. Abraão enfrentou a situação de incredulidade de sua esposa. Abraão já está velho, vamos dar um jeito, essa promessa não vai vingar. Abraão sai para fora, capítulo 15, e fala com Deus: Senhor, Elias é o meu mordomo, ele é o meu herdeiro. Não, Abraão, o que nascer de ti, o que for gerado de ti, na tua vida eu vou fazer um milagre. O que for gerado de ti, esse é que vai ser o herdeiro. Esse é que vai herdar essas terras. E de ti vai nascer reis. Tem mais um, Abraão. De ti vai nascer reis. Abraão sozinho, sua esposa. No capítulo 17, irmãos, depois que ele enfrenta a situação de incredulidade de Agar, ou de Sara, e casa com Agar e tem um filho lá, que também era direito naquela época, poderia, quando a pessoa não gerasse, poderia pegar sua serva, que fazia parte, e gerar filho. Era muito normal, isso estava na lei. Isso também consta também no código de Hammurabi, que é um código muito antigo dessa época, e era permitido. Mas no capítulo 17 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar um diálogo de Deus com Abraão, que diz o seguinte. Os irmãos podem abrir a Bíblia e vamos acompanhar. Não estamos fazendo aqui um estudo sistemático, porque deveria ser versículo por versículo, assunto por assunto, mas nós vamos aqui já para o verso, capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, de ser a ti por Deus, a tua semente depois de ti, para te ser a ti por Deus. Glória a Deus, aleluia. É uma continuação da promessa. A promessa, ela só foi crescendo. Quando ele saiu, tu vai ser uma bênção, te darei filho, tu vai ser uma bênção para todas as nações. E depois foi repetindo e foi reforçando. É a mesma promessa, só que Deus vai afirmando e Deus vai provando.
E Deus vai conhecendo, Deus quer nos conhecer, Deus quer saber se nós conhecemos Ele, irmão. Do tempo que eu aceitei a fé, e o momento presente que estamos aqui peregrinando em meio a essa pandemia, muitos já abandonaram a fé, muitos deixaram, não voltaram mais. Muitos foram para a glória, outros viraram ateus, incrédulos, mas como está a tua fé? Aleluia! Neste momento em que estamos aqui na presença de Deus, eu lhe convido para fazer uma nova aliança. Narabarassuri. Afirma o teu nome com o Senhor, o teu Deus. Para que eu seja ti por Deus. Narabassuria. Deus não havia usado esse termo ainda aqui nas Sagradas Escrituras. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tudo quanto eu falei, eu vou cumprir. Eu sou o El Shaddai, aquele que criou o universo. Pela fé, o universo foi criado. Abraão, eu estou percebendo que tu tem fé. Eu estou percebendo que tu estás trilhando nos meus caminhos. Glória a Deus. Abraão havia passado já por algumas situações. 13:13 ele encontrou a cidade de Sodoma e Gomorra, que lá está escrito. E esses homens eram grandes pecadores. Grandes pecadores. Encontrou pessoas tribais, homens pré-históricos, já mal, porque o pecado ele vai infiltrando no ser humano e não tem. Aleluia. Não tem jeito não, irmão. Esse mundo que a gente vive, que nós estamos enxergando agora, devido a toda essa pandemia que nós já passamos, era para o povo ser mais coração derretido, né? Um pouco mais amável. As notícias não são boas. Eles continuam mais incorrigíveis, mais pecadores, porque o pecado está infiltrado nas suas faculdades mentais, está infiltrado no corpo. E só o sangue de Jesus, só o nome de Jesus, só a fé das Escrituras, e eles não querem. Aleluia, mas nós estamos aqui firmando a nossa aliança, o nosso acordo com Deus nosso Senhor. Então Abraão tinha um contrato com Deus. E esse contrato, Deus aqui, ele fala: Abraão, Senhor Deus Todo-Poderoso, de ti vai sair reis, eu vou frutificar, eu vou multiplicar, eu vou abençoar, eu estou assegurando isso. De muitas formas Deus apareceu a Abraão. Apareceu por sonho, por revelação, apareceu de forma teofônica, quando o Senhor apareceu em forma de um anjo, que é os próximos capítulos. De várias formas Deus apareceu a Abraão, Deus falou com ele, a sua voz bradou do céu. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus tem falado contigo? Deus tem falado contigo? Glória a Deus. Ele ainda não mudou, foi o que nós escutamos. O Senhor não mudou, tudo mudou. As épocas, as estações mudou, o ser humano mudou. Temos aqui equipamentos, temos
isso, aquilo, o ser humano mudou muito, muito, muito. Estamos numa pós-ciência, aonde já é 4K, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. Estamos na época em que a ciência multiplicou e muito, nunca se houve tantas invenções, tantas modificações na ciência da medicina, na ciência da astrologia, da física, enfim, tudo mudou. Na mecânica, tudo mudou. Deus não mudou. Essa palavra de muitos e muitos anos, ela continua a mesma. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela gera vida. Ela gera vida. Ela é o plano de Deus. Ela é que combate o pecado. É essa palavra, irmãos. Glória a Deus. Os capítulos seguintes, Deus aparece a Abraão em forma teofônica, 2 anjos e uma pessoa que fala com Abraão de uma forma diferente e chama Abraão de amigo. E Abraão atende aquelas pessoas prontamente, lava os pés, manda preparar um guisado, manda preparar um melhor, um pão, hospedagem e tudo, e aquelas pessoas ficam ali. 2 anjos e um ser diferente. Depois os 2 anjos seguem em direção de Sodoma, o vale de Setim, e um fica, e essa pessoa é o próprio Deus, que visitou Abraão, e falou: ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão, visto que ele ensinará a seus filhos e aos filhos dos seus filhos a minha lei? Oh, aleluia. O culto começa lá em casa, meu irmão. Glória a Deus. A fé, ela começa lá em casa, adorando a Deus, ensinando os filhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ocultarei eu alguma coisa? Nós somos herdeiros de Abraão pela fé. O Senhor não tem ocultado nada do que vai fazer com este mundo, do que vai fazer com a sua igreja justificada, do que vai fazer com o mal que quer permear. Deus não tem ocultado nada, está tudo revelado e o tempo é chegado. E o tempo é chegado. Visto que ele será uma nação e dele sairá reis. Israel não era nem formado. Abraão tinha 100 anos e ainda iria receber o presente de Deus, que era o seu filho. E nessa conversa, nesse diálogo, Deus falou: visitarei daqui 1 ano, e Sara conceberás e dará à luz a um filho daqui 1 ano. Sara riu, tanto é que o nome do rapaz foi Isaac, que quer dizer riso, Deus abençoou. Deus abençoou. Isaac, Deus firmou aliança com Isaac, a mesma aliança. Isaac nasceu Esaú, nasceu Jacó,
Deus firmou com Jacó também a mesma aliança. Capítulo 26, Deus firma a aliança com Isaac. No capítulo 35, Deus firma a aliança com Jacó. E no livro do Êxodo, capítulo 19, Deus chama Moisés e fala: coloca o povo todo na frente do monte Negueb, monte árido. Coloca o povo todo aí. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu que te gerei, ó Israel. Vos chamei para que vós sejais nação sacerdotal e povo santo. Aleluia. Deus estava estabelecendo ali a nação israelita. Depois de algum período de escravidão no Egito, eles saíram em aproximadamente 3 milhões de pessoas. Deus abriu o Mar Vermelho e libertou o povo. E agora estava fazendo um concerto com o povo de Israel. No capítulo 32, 34 de Deuteronômio, Moisés ele está relendo tudo isso aqui para o povo. O povo estava para entrar na terra, para herdar a terra. O povo ia agora atravessar o Jordão e conquistar a terra, e Moisés está lendo tudo. Nosso pai Abraão, a terra que ele prometeu. Olha, milhões. O quanto vós transformaste em um povo poderoso. O povo estava organizado em 12 tribos. O povo havia recebido o livramento da parte de Deus. O povo sai para herdar a terra, e a terra é herdada não pela mão de Moisés, mas pela mão de Josué. As Sagradas Escrituras nos contam a história de Deus, irmãos, pela fé. Oh, aleluia! Deus chama as coisas que não foram como já fossem. Aleluia! Ninguém tira o povo de Israel daquela terra. Ai de quem se levanta contra aquele povo. Todo o mundo árabe é contra aquele povo. Mas a mão de Deus está assim, ó. Está assim sobre aquele povo. Embora eles tenham negado o Messias, que é uma outra parte da história, mas a mão de Deus está assim. Deus tem um plano. Daquele povo sairia o Messias. E saiu. Jesus falou: a salvação vem dos judeus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Somos herdeiros. Nós, não daquela terra, mas nós temos uma cidade futura. Foi o verso que nós lemos. A qual Deus, uma cidade, a qual Deus é o construtor. Nós temos uma herança como filhos de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória para Jesus? Aleluia. Você tem um lugar reservado, irmão. Não precisa ter medo das coisas não, viu? Não precisa ter medo desse mal não. Não precisa ter medo. Se tiver de ir, você vai. E vai para a glória. Nosso assunto aqui é sério. Muito sério. Muito sério. Já orei por muitos que já foram. Eu estou aqui pregando essa palavra viva para vocês, porque Deus quer que eu esteja aqui.
Aleluia, para você, o amigo que está ouvindo. Aleluia, onde alcança essa palavra? Porque eu fui acometido pelo esse tal Covid, irmão. Fiquei ruim. Falei para a esposa, já estou indo. Não estou aguentando mais, já estou indo. A esposa falou, vai indo aí que depois eu vou. A coisa está ruim. Vai indo, depois eu vou. Eu ainda estou bom. Aleluia, mas eu orei a Deus de madrugada, falou, Senhor, me receba, perdoe as minhas falhas, a minha situação não está boa. E Deus me visitou e falou, eu faço ficar boa. Aleluia, eu faço ficar boa. E os pulmões que parecia já estar que nem uma peneira, que não aguentava respirar, um ventinho assim que já... Glória a Deus, aleluia. Estou aqui para a glória de Deus, falando para vocês essa palavra, falando para vocês as escrituras e o quanto Deus é poderoso. Aleluia, o quanto Deus nos guia. E se fosse também, estava tudo certo. Esses dias eu visitei a minha mãe, ela tem 82 anos. Mãe, como é que está a senhora? Estou bem, filho. Alguma visão? Ela é crente desde os 8 anos de idade. 72 anos de fé. Ela falou, eu vi o Senhor voltando. Aleluia, e eu ouvi a voz dele. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Eu falei, foi, mãe, que bonito. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos nos preparar. Aí ela começa a orar e você tem que dar o amém, que senão ela ora 2, 3 horas e você é crente, ama Jesus. E nós vamos seguir orando, buscando a Deus, aleluia, nos passos do patriarca, em revelação, Escritura. Põe a tua fé nas Escrituras sagradas. Não escute assuntos de A, nem de B, nem de C. Escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, escute o seu pastor, escute pessoas sérias que tratam com respeito às ordenanças de Deus. Abraão é meu amigo, visto que ele vai ensinar os meus estatutos e os meus mandamentos aos seus filhos. Aleluia, com quem Deus está? Em meio a esse emaranhado de tanta religião que parece uma Babel, de tanta crença, com quem Deus está? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Conceito de fé: crer, confiar e procurar agradar ao Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vou somente ler um verso para encerrar, para concluir. Nem perguntei até que hora que eu iria. Mas da linhagem de Israel nasceu 36 reis. 36 reis da tribo de Judá e 36 do reino do norte. Foram 72 reis. Para encerrar, Mateus capítulo 28, vamos ler um verso, já vamos passar para o pastor.
capítulo 28, versos 20. Versos 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, o Todo-Poderoso, fazendo uma afirmação do meu concerto e do teu concerto, o contrato que você tem com Jesus Cristo e o contrato que eu tenho com Jesus Cristo, e Ele tem todo o poder para fazer nós reinarmos com Ele, irmãos. Ele tem todo o poder para afirmar as suas promessas. Que Deus abençoe-nos em nome de Jesus. Obrigado.